Gente, então Exatamente. vamos lá, Tatisa, fala para mim, né, como é que você entende, né, os transtornos psicossomáticos, tá? E Uhum. como é que está hoje no dia a dia, né? Sim. Pode abrir. Primeiro, boa noite, gente. Para quem não me conhece, Tatisa Furtado, sou psicóloga, como o André. Somos de abordagens diferentes, mas dentro da psicologia, trabalhando pela saúde mental. A gente se encontrou aqui Uhum, nesse mundo louco, né, André? Esse mundo uhum, virtual, mas foi uma amizade super bacana, assim, e a gente adora conversar e a gente uhum. adora fazer live junto. Então, live sobre doenças psicossomáticas. Sim. Fez muito barulho aqui agora. Deu, deu uma. Deixa eu ver, dar uma melhorada aqui no som. Peraí, só um minutinho. Uhum. Foi? Isso, agora Melhorou? melhorou. Pronto. Melhorou. Você que tinha colocado alguma coisa aí? Não, é porque aqui esse bicho aqui é novo, né? Comprei hoje, então estou testando aqui e ver como é que ele tá. Às vezes ele capta muito, né? Aham, é, às vezes capta muito. O meu tá Então bom? vamos. Tá bom pra Tá você? ótimo, tá ótimo. Então, doenças psicossomáticas são Uhum. doenças que têm origem na nossa mente. Porém, Tá opa, ouvindo? é que deu uma travada aqui agora. Tá. Doenças que têm origem na mente, porém que se manifestam como sintomas no corpo, né? Sim. Sintomas físicos. Uhum. Geralmente as doenças psicossomáticas são aquelas que, geralmente, mas tem algumas ocasiões que são diferentes. Elas se manifestam depois que a pessoa passou por uma situação de tensão emocional muito grande, né? Uhum. Com fortes emoções e tudo. Mas às vezes, durante essas situações, esses sintomas também se manifestam no corpo. E Uhum. aí a pessoa chega lá no médico e fala: Poxa, tô com uma dor de cabeça, tô aqui com uma alergia, tô aqui com. E eu não sei o que que é. Aí o médico fala: Ah, estresse. Isso é Uhum. estresse, isso é coisa da sua cabeça. Óbvio que é coisa da sua cabeça, não é não, André? Uhum. Uhum. E o nosso emocional, ele fala muito por nós. Uhum. Geralmente as doenças psicossomáticas surgem quando a gente Uhum. não consegue elaborar bem uma situação emocional, né? Ou pessoas que já carregam aí algum tipo de disfunção, algum tipo de transtorno emocional. Então Uhum. surgem esses sintomas que dão um alerta aí que tem alguma coisa aqui que não está sendo Uhum. elaborada da maneira correta. Alguém falou aqui, ó, enxaquecas, gastrite. Sim, cada Uhum. um tem um órgão de reação. Eu não sei como Uhum. é que você chama, André. Eu chamo aqui de órgão de reação. Então, tem Uhum. pessoas que a doença psicossomática ela vai atacar o estômago, alguns o É. intestino, outros Uhum. a pele, outros realmente a Uhum. enxaqueca, enfim, não tem uma É. regra, né? Eu Cada um vai uso, manifestar eu de alguma forma. uso, eu uso aqui a linguagem científica chamada tá lascado, né? Essa é a linguagem científica que eu uso aqui. Gente, Exatamente. vamos lá. Aqui embaixo na caixinha, né, de mensagens tem um ponto de interrogação. Então, Uhum. assim, eu sou míope, vocês vão ver que eu não tem jeito, eu fico apertando o olho para tentar ver o que é que está escrito, não tem jeito, e Então, eu os não vou dois. desativar o comentário, porque às Uhum. vezes a gente está conversando aqui, eu já percebi que às vezes um seguidor está tirando a dúvida de outro Uhum. seguidor. E aí essa coisa fluida, né, da live é que é bacana. É. Então, eu não vou tirar, eu vou deixar aqui que é legal, mas quem tiver Uhum. pergunta para mim, para a Tatisa, faz aqui num ponto de interrogação, porque eu vou selecionar, a gente vai responder. E se você Uhum. conhece alguém que precisa ver essa live agora mesmo, né, pessoas que estão sob estresse crônico e que falam, isso vocês vão ver, são pessoas que falam assim: nossa, mas eu não sou uma pessoa estressada. Nossa, Uhum. mas eu termino o trabalho, eu estou ok. E essas pessoas estão completamente se implodindo por dentro, se corroendo por dentro, destruindo por dentro, em forma de tudo que for ruim vai acontecendo com Uhum. essa pessoa. Né? Todas as doenças possíveis e impossíveis ela vai
pegando, vai adquirindo. Então, Uhum. você pode encaminhar aqui no aviãozinho também, ao lado do botãozinho de interrogação, tá? Você pode encaminhar para a pessoa para ela assistir, ou você pode simplesmente dar um print, né? Isso. Print, né? Pronto, dá um print. Pode dar um print, gente. Dá um print aí, gente, compartilha. Pronto, dá um print agora, marca, chama para cá, para a gente conversar, para assistir a live da gente aí. Vamos lá. Rapaz, nunca mais que eles vão ver o André aqui fazendo um coraçãozinho para dar print, viu? Eu sou uma Hein? privilegiada, né, André? Nunca mais, cara, nunca mais. Foi lindo, foi lindo. Por favor, repita. Mas vamos lá, cara. Então, assim, os transtornos psicossomáticos, né, eles aqui, pelo que a gente vê na leitura científica, elas Uhum. acontecem de duas formas. Ou a pessoa somatizando, né, ou convergindo, né, que a gente chama. A somatização é tudo isso que a gente acabou, que a Tatiana acabou de falar, né? São alergias, né? São doenças na pele, gástricas, né? São todos os tipos, né, de doenças que aparece muito quando a pessoa está em estresse crônico, né? Uhum. E a gente vai já falar uma diferença que as pessoas confundem muito pessoas estressadas com pessoas nervosas, tá? Uhum. É bem diferente, tá? A gente tem um pensamento de que pessoas estressadas são nervosas e nervosas são estressadas. Eu também achava isso. Eu achava que a pessoa estressada é aquela que grita, é aquela que explode, né? Não, mas isso aí é só um modal do estresse. Na verdade, essa pessoa estressada aí que grita, que, né, solta e que é explosiva, ela dos males, Libera. né, dos males, né, o que ainda é menos mal, né, digamos assim. Uhum. Por quê? Porque essa pessoa está liberando todas as emoções para fora. Ela está destruindo a vida dela, talvez, no ciclo social, profissional, mas pelo menos de saúde ela vai estar bem, né? Uhum. O ruim é quando as pessoas que estão estressadas, elas não liberam, né? Elas não liberam e elas são aparentemente pessoas calmas, mas é o passivo explosivo, ou quer dizer, perdão, o passivo implosivo. É aquele, eu já atendi paciente que ele está aqui falando comigo, bem mansinho, mas bem mansinho mesmo, ô, doutor André, tudo bom? E tal, tarará. A gente vai fazer o psicodiagnóstico, né? Teste. O cara está no último nível do estresse. Pronto. Uhum. Esse cara aí é um excelente candidato a ter parada cardíaca, ter problema de diabetes, ter problema de colesterol, ter problema de gastrite, pele, já era. E quem tem problemas de disfunção hormonal também se ferra. Uhum. Metabolismo se ferra, a cara pipoca, tá? Então a turminha aí que é preocupada com essa parte estética, né? Uhum. Cuidado, terapia também é beleza, tá? Interior, principalmente, e exterior. Posso falar Porque, uma coisa? sim, Eu vou até chamar a atenção, desculpa te interromper, mas em tempos de Covid tem muita tosse aí sintomática, né? Tem muita tosse por aí que não tem nada a ver com Covid, mas a sim, tosse está ali. Então, ela não tem a causa orgânica, a causa viral, mas a tosse está ali, a tosse existe, ela é o sim. sintoma, né? E assim, eu arrisco falar, e não tão na sorte assim, mas eu arriscaria falar que os transtornos psicológicos, eles impulsionaram o Covid num patamar jamais visto antes, né? Com certeza. Por quê? Porque a mídia saiu Verdade. divulgando, né? Fez o papel dela, claro, mas as pessoas começaram a achar que estavam com Covid e que seriam a próxima a morrer. E não Uhum. estavam. E aí procuravam ajuda, com todos os sintomas aparentes, né? Eu tenho um paciente que gastou pelo menos R$ 1.500 só de teste, porque na cabeça dele ele tinha Covid. Todos Uhum. os testes que diziam que ele não tinha estavam errados, né? Então,
isso que a gente vai abordar hoje, isso aqui a gente está dando só uma introdução, tá, gente? Isso. De tudo que acontece, de que muitas pessoas veem por aí. Nossa, cara, é engraçado que tu tá ficando cada vez mais estressado, né? Dentro, muita sobrecarga, e a pessoa desenvolvendo alergias, espirrando, rinite ataca, né? Pele, espinha, problema de gastrite, e Uhum. a pessoa não sai ligando uma coisa a outra, né, Tatiana? Infelizmente. Principalmente porque, né, André, a pessoa Uhum, em situação de estresse crônico, como você disse muito bem, uhum, ela corre um grande risco de baixar a imunidade, né? Então, baixou a imunidade, a pessoa fica o quê? Suscetível a doenças oportunistas, sim. né? Então, nossa, toda vez que eu fico muito bravo, toda vez que eu fico muito triste, eu fico gripado. Não é que você fica gripado, que sua Uhum. imunidade, né, baixa. Gente, isso acontece demais, isso que a Tatiana está falando, tá? Outro ponto também, muita gente falando aqui, e eu tenho vários pacientes que estão relatando a mesma coisa, queda de cabelo, tá? Uhum, É muito. demais, é demais, tá? É, Então, assim, foi ou não foi, os transtornos psicossomáticos vão aparecendo porque a pessoa não está em terapia e ela não sabe simbolizar, ela não sabe pegar isso aqui, essa carga aqui, e gerar uma válvula de escape, Uhum, né? Eu sempre falo para meus pacientes, Tatisa, que o psiquismo ele não tem muita, ele não é ele não tem tanta negociação assim. Ele é como se fosse um grande bancário que ele entrega faz empréstimos, né, maravilhosos, mas minha uhum. amiga, ele vai cobrar, É caro. ele vai cobrar ferrado, Uhum. né? Ele Então tá assim, mais para agiota, né, André? para agiota, certeza. Então assim, muita gente falando aqui dessa parte da estética, né? Porque vai a epiderme é o primeiro que é atacado, tá? Verdade. Mas tem outras coisas que vão acontecendo também. Uhum. Batista, na tua opinião, por quê? Por que o nosso psiquismo escolheu produzir doenças, né, para conseguir se extravasar? Bom, Por que acontece os transtornos psicossomáticos, na tua opinião? as doenças, né, André? As doenças, elas sempre trazem uma mensagem importante para a gente. Uhum, Aí tem quem presta atenção e tem quem não presta atenção. Né? uhum, Atenção, não intenção, né? uhum, Então, assim, as doenças psicossomáticas, elas também vêm trazer o quê? Um alerta. Olha, uhum, do jeito que você está lidando com isso, não está dando certo. Do sim, jeito que você está fazendo com isso, não está dando uhum, certo. sim, Então, o corpo, ele dá esse alerta, né? Só que uhum, às vezes a pessoa, sei lá, eu tenho uma paciente que toda vez que ela vai viajar, mas ela já é portadora de um transtorno mais sério, que é o transtorno bipolar. A pessoa, quando ela uhum, tem essa sensibilidade emocional maior, ela somatiza muito mais. Então, assim, toda sim, vez que ela vai viajar, ela tem dor de barriga. Então, assim, ela consegue identificar que a dor de uhum, barriga com relação à ansiedade a viajar, com relação a viajar. sim, Mas ela, o quê? O que que eu vou fazer com isso? Né? Eu preciso sim, entender de que maneira que eu estou lidando com aquela expectativa, que maneira que eu estou lidando com aquilo que vai acontecer. uhum, Então, o organismo, ele faz isso para te mostrar o quê? Você não está lidando com isso de uma maneira correta. Então, ele emite um sim, sinal. Concorda? sim, sim. Muita gente perguntando sobre fibromialgia, né, que é aquela Uhum. doença que gera dores em várias partes do corpo, queda de Uhum. cabelo, sintomas físicos, hipertensão. Gente, vocês captaram realmente o que, o que são os transtornos psicossomáticos, né, e as doenças somatizadas. É isso mesmo que vocês Uhum. acabaram de colocar, tá? Você percebe que uma pessoa que tem esses transtornos, né, queda de cabelo, problema na pele, refluxo, insônia,
Pressão alta não, tá? Mas assim, pressão alta é porque quando ele quebra, fudeu. O que pode acontecer é a pessoa ela teve um pico de pressão em uma situação de estresse. Aí sim, isso é normal, tá? Uhum. Herpes, né? Todas essas doenças. Herpes, inclusive, eu quero até fazer Eu vou fazer assim, tá? Quando eu quiser falar, para não ficar te interrompendo. Eu- Não, mas que conversa é minha? Você é minha Igual convidada de criança, honra, né, meu. André? Eu é que estou lhe interrompendo. Você tem que falar muito Não, aqui para que mim. isso? Eu quero te ouvir, porque você é mais expert nisso do que eu. Manda Então, pra assim, gente aí. a herpes, eu quero até fazer um adendo que fala, uma Uhum, observação. A uhum, herpes, muitas vezes, ela vem muito nas mulheres, muito próximo do que da menstruação. Por quê? Porque a TPM é aquela oscilação hormonal e, sim, consequentemente, uma oscilação emocional muito grande, né? É um uhum, pico hormonal. Então, nesse pico, a pessoa lida, às vezes, de uma maneira, fica muito sensibilizada ou muito estressada, lida de uma maneira bem, assim, tensa com as coisas que acontecem, a imunidade baixa, a herpes toma conta, né? Então, assim, sim, a sim, mesma coisa eu quero lembrar da queda de cabelo. Às vezes, sim, já viu como as mulheres que acabaram de ter bebê reclamam? Aí todo mundo sim, fala, ai, foi anestesia, é por causa da anestesia que você tomou. Nem sempre é só anestesia, às vezes meses uhum, e meses e meses depois tá a queda de cabelo. Por quê? sim, Porque o pós-parto é bem estressante para a mulher, sim, né? Então o corpo ele somatiza, ele vai mostrar de algum jeito sim, ali a queda de cabelo. total, total. Muita gente dizendo aqui, e aí eu tenho alguns casos clínicos, ainda é, tive semana passada atendendo alguns casos que foi apontado aqui, coceira, né? Uhum. É impressionante quando as pessoas são estressadas, algumas têm um mecanismo de coçar a perna. Mas, Tatisa, quando eles estão falando de coceira, eu estou falando de um nível de coçar até sangrar, Uhum. entende? Sim. Eu vou falar um pouco para vocês, assim, a minha visão, e tem muita gente já perguntando como é que trata, por que isso acontece, muita gente falando aqui de travando, André, eu travo os dentes, O né? bruxismo, né? Travo os dentes, bruxismo, né? Aham. Gente, eu tô achando, Tatisa, que a gente não vai dar conta dessa live. Iriam Hoje. ter outras. Olha, quem deu a ideia, porque eu sou péssimo de ideias para live, tá? Quem deu a ideia de fazer a live foi a minha querida Tatisa. Um E eu assunto acertei no tema. maravilhoso, tá? Tá vendo? Então Acertei vamos no tema. falar aqui, ó. Fibromialgia é uma dessas doenças psicossomáticas. Ó, eu arriscaria dizer o seguinte: ela é uma doença que ela acontece de fato, mas em muitos momentos elas podem ser engatilhadas pelas emoções, tá? Uhum. E elas podem ser pioradas pelas emoções, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que uma pessoa com estabilidade emocional, ela tem isso sob controle, Uhum. tá? Então, o que é que tu acha? Tem a mesma opinião, Tatisa? Concordo completamente. Inclusive, mãe, você tá aí, né? Minha mãe deu um oi aí mais cedo e minha mãe tem fibromialgia. Então, Hum. é muito importante isso mesmo. A fibromialgia, ela é autoimune, não é? É, que eu não sei. Sim, sim. É autoimune. É uma doença crônica, né? Que gera Uhum. muita dor no corpo Uhum. de quem tem, né? E assim, quando a Relata pessoa dor em tudo que é canto. exato. E quando a pessoa quer dizer assim, ela não foi ocasionada Aham. pelo estresse, mas ela aparece ou ela piora quando a pessoa não Sim, consegue ter sim, uma regulação emocional, sim. né? Ela pode imitar, né? O transtorno psicossomático, ele pode imitar uma doença e não ser propriamente a doença. Mas lembra, Perfeito. gente, Uhum. alguém falou aqui, mas é, cuidado com o que tem uma avaliação médica. E tem que ter mesmo, tá? Bem, Até porque eu sempre falo que nem tudo é psicológico, né? E por mais que seja, é importantíssimo ser descartado,
Uhum. né? O que pode ser pior, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes, na verdade, 70% dos meus pacientes são médicos, né? E muitos deles são cardiologistas. E eles falam para mim, André, é impressionante como toda semana, de cada 10 pessoas que aparecem com sintomas de parada cardíaca, 7 é síndrome do pânico, é ataque de pânico. É E verdade. a pessoa, ela tem uma convicção de que ela está tendo um ataque cardíaco. Ela Ela vai tem uma morrer. convicção, ela vai Uhum. morrer, né? E Uhum. ela vai lá. E ela até chega a duvidar dos aparelhos, né? Ela fica, não pode ser, né? E é como se a gente também, Gratiza, fosse imune. A gente uma vez falou, né, sobre é, as pegadinhas cerebrais que nós psicólogos sofremos também, né? Aham. Eu falei de um transtorno, de uma doença psicossomática que eu tive, né? Eu até falei para a Tatisa que o meu sobrenome é psicossomático. Falou mesmo, gente. Foi ou não foi? O meu corpo tá me aplicando alguma pegadinha, né? Isso. Mas Da vamos voz, lá, né? gente. É, da voz, Foi da então. voz? Aham. É, eu vou falar aqui, eu vou falar um testemunho, Eu também vou dar o né? meu depois. Vou falar um Uhum. testemunho, tá? De uma doença psicossomática que aconteceu comigo, tá? Então, assim, um belo dia eu acordei afônico, sem voz, né? Sem nada de voz. E aí eu senti isso aqui muito duro, né? E foi logo no início, ainda estava fevereiro, não estava tão assim ainda do Covid, mas Uhum. a gente já estava ouvindo falar. Isso aqui muito duro, né? Eu não conseguia falar, eu pronto, cara, não sei o que é essa porra não, mas eu nunca tive isso. Fui bater, cancelei todas as consultas, e fui bater numa emergência de hospital otorrino, né? Uhum. Cheguei lá, o cara fez todas as avaliações, tudo que podia, tudo, né? Trouxe o resultado, aí ele fez aquele olhar que a gente vê aquele túnel branco se abrindo, né? Aquele olhar assim, olhar para, rapaz, rapaz. Aí eu, rapaz, doutor, o senhor quer me matar agora? Como é que é? Aí ele, cara, é o seguinte, deixa eu chamar. Aí é outra coisa que ele fez também, que é batata para quem for nervoso. Ele falou, cara, deixa eu chamar aqui outro médico aqui para me ver aqui, que negócio aqui eu nunca tinha visto. Aí pronto, Você uma pensa, eu doença tenho rara, 3 dias de vida, né? é uma doença rara, perdi a voz, acabou, né? Aí ele chegou assim, olhou assim, e veio outro cara. Aí ele falou assim, cara, André, deixa eu te falar uma coisa. Você se considera estressado? Se ele não sabia que eu era psicólogo. Aí eu, doutor, eu, eu sei que eu sou, racionalmente, eu sei que eu sou, né? Mas eu não me vejo estressado, mas eu sei que eu sou. Aí Uhum. ele, ah, é? Ah, então, cara, o que tu tá. Aí eu falei só, mas não vai me dizer que isso é estresse, doutor. Aí ele, eu vou dizer estresse mesmo. Aí ele falou assim, cara, é o seguinte, né? O músculo da corda vocal, ele é um músculo como qualquer outro. Quando você está muito nervoso, muito tenso, a primeira parte da musculatura que fica rígida são os ombros, né? Eu tenho um paciente que quando ele está muito estressado, né? Isso aqui dele trava, ele fica todo tempo assim. Ele Uhum. fica tentando se alongar porque é como se ele estivesse assim puxando assim nas costas dele, sabe? E aí ele fala que a primeira musculatura que trava é aqui aqui no ombro, né? No seu caso, André, aconteceu uma coisa bem inédita. As cordas vocais, elas travaram. Os músculos enrijeceram, né? E nessa época, eu estava falando para a Tatisa, nessa época foi uma época que eu estava pensando assim, cara, eu preciso de férias, né? Porque, assim, muitos sentimentos, né, Tatisa? Preciso de Bom, férias.
Uhum. E aí, né, na hora que ele falou isso, aí eu, cara, foi transtorno psicológico. Então não é nada demais. É doença psicossomática, né? Deixa comigo. Peguei, fiz um ACP de leve, numa atenção plena, mindfulness, voltei e na mesma hora que eu comecei a fazer as atividades de atenção plena, de voltar a mente para agora, relaxar, a voz foi voltando, isso aqui foi desaparecendo. Sumiu. E eu fiquei assim impressionado, porque antes, enquanto a gente não sofre de um transtorno psicossomático, a gente vê em livro, a gente vê na prática clínica com outra pessoa acontecendo, a gente tenta ajudar, né? Mas é diferente quando acontece com a gente, né? Não, e a gente nega, né? A gente Sim, nega. O sim. interessante é assim, porque não tem como, né? É até bom que as pessoas saibam disso. Eu adoro quando eu conto um pouco da minha história, que você conta um pouco da tua. As pessoas têm que entender que psicólogo também sente as coisas, né, André? E Sim. realmente a gente se estressa, a gente sente as coisas. Eu tive um episódio, acho que Uhum. uns 2 anos atrás, eu tive uma alergia, você falou de coceira, era uma coceira no corpo que não parava. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Não sabia. E aí eu já Uhum. estava procurando imunologista e fui atrás e passou isso, aquilo, outro. Uhum. E aí eu lembro, o meu irmão mais velho é médico. Meu irmão falou: você fica lá. Eu tinha ido para casa da minha mãe. Você fica abraçando os cachorros, deve ser alguma coisa de cachorro, né? Deve ser tudo. Uhum. E eu falei: gente, mas Pobre. como assim? Meus olhos não tem nada, como que é coisa de cachorro, né? Ah. Fui parar no imunologista, André. E aí era início de ano. E ele virou para mim e falou assim: você tem nada. Você tem nada a ver com imunidade. Deixa eu te perguntar, como é que você fica final de ano? Você fica mais pensativa? Ô médico, você fica mais pensativa? Você fica mais reflexiva, final de ano e tal? Hum. Porque provavelmente foi isso que aconteceu, tua imunidade baixa, você teve uma reação emocional. E eu saía e falava, doutor, mas não tem como. Como assim? Eu nunca tive isso, né? Eu nunca tive isso. Ele falou, vou te provar. Fez teste por teste por teste. Não tinha nada de imunidade. Então, assim, é interessante como a gente nega mesmo, É, né? Igual você é, falou, né? Então eu não tenho nada, é só estresse, como se estresse fosse pouco, né? Como é, se estresse não desencadeasse é. nada na nossa É vida. como se Não é estresse assim. fosse assim. E assim, Hum, não devemos também subestimar a dor de quem tem um transtorno psicossomático, né? sim, Porque claro. às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, besta, isso é psicológico. Aí eu olho Desse assim, jeito. jura? Então Só quer dizer que isso. tu falar isso pra mim melhora a minha dor, né? É. É como se Aham. falasse, é como se a pessoa fala, não, isso teu é psicológico. Pum, acabou a dor. É psicológico? Uhum. Não, a dor é real, tá? É psicológico e a dor é real, Uhum. tá? Então esse é o ponto, né? E é mais Aí difícil, tem uma, né, André? É mais a difícil. pessoa disse que teve a mesma coisa que a minha experiência, ó, nó na garganta decorrente da ansiedade. Acabei de falar, né? Tive isso. Uhum. Bem-vindo ao clube, irmão. Um dia desses Tá? alguém falou assim na minha live, André, Uhum. o bom da gente assistir essa live é que a gente vê que a gente não tá na pior sozinho, né? Então, E é bem então, isso. estamos na desgraça, mas na desgraça junto, né? Bom demais. Vamos bater um papo. Então, assim, cara, o transtorno psicossomático, ele é da seguinte forma que eu vejo e percebo. Vamos lá. É, a nossa mente, ela sai captando muito estresse do dia a dia. E estresse do dia a dia, você não pode entender que é bate-boca, que é nervosismo. Não entenda isso. Por exemplo, quando você Uhum. está malhando, certo? Você está estressando a musculatura, Sim. certo? Uhum. Então, assim, quando você está trabalhando, você está estressando a mente. Você está trabalhando, você está produzindo insights, pensamentos, né? Você Uhum. está estressando, consumindo, tá? Então, assim, não me venha dizer
que você passa o dia no trabalho e não tem estresse. Você tem estresse. Você tem estresse, né? Nem Buda poderia dizer que não tem estresse. Pensou, tem estresse, tá? Tudo que gera movimento é estresse, gera carga de estresse, né? Os pensamentos, eles são neuroconexões, né? Então, eu estou pensando, eu estou gerando estresse cerebral, certo? Eu estou gastando a mente. As pessoas costumam errar quando elas acham que estresse é uma pessoa que teve uma briga, que teve uma raiva, né? Que teve uma preocupação forte. Não. Estresse é isso aqui, ó. É pensar, é trabalhar, carga de pressão, acúmulos, tá? Posso colocar em E outras aí, palavras? pode falar. Alguém falou aqui, ó, libera cortisol. Maia, isso mesmo. Cortisol é o hormônio do estresse, né? O estresse Isso. em doses pequenas, legal, ele precisa, a gente precisa. Agora, em doses exageradas, Exacerbada, né? exatamente. Ele gera o quê? Isso. Que eu disse que ia falar em outras palavras, que o estresse é a falta de descanso mental. Né? Então, assim, então essa coisa que a gente vê por aí, né? Não Trabalhe tem 12 como, horas, não tem durma pensando em como. trabalho, isso está tudo errado. A gente precisa do descanso, né? Não tem como alguém na geração ferrada da internet, que todos somos, chegar para você e dizer que ele não é uma pessoa estressada. Ele é. Não tem como. Teve internet, teve rede social, teve WhatsApp. Meu amigo, você é estressado. Bem-vindo ao clube, você não tem opção. É Tá? verdade. Então, assim, o que é que acontece? Eu termino as minhas sessões clínicas, né? Eu saio tranquilo. Eu não saio nervoso, eu não saio mal, eu saio tranquilo. Se a gente pensar que sair tranquilo é não estar estressado, você é um doidinho. É por isso que você está na live aqui, porque eu também era esse doidinho. Entendeu? Não entenda sair nervoso como ausência de... aliás, Tá nervosismo calmo. e estresse, né? Entenda, você pode sair calmo, e calmo não é ausência de estresse, tá? Você pode sair calmo e ser uma pessoa estressada. Exato. Esse é o ponto. O estresse, meu amigo, deixa eu só falar. O estresse é uma doença silenciosa. Sabe aquelas doenças que vão entrando, né? Bem devagarzinho, mansinha, e quando você vê já é uma bomba, né? E aí, o nosso psiquismo, ele precisa de válvula de escape para soltar a porra da energia do estresse, né? E geralmente nós seres humanos da geração internet, nós não temos essa válvula de escape, né? A gente virou robozinho. A gente acorda, vai trabalhar, almoça quando pode. Muitas pessoas nem vê o que é que está comendo, termina de comer, meia hora depois, fala, foi que eu comi. Quando não é, será que eu comi? Perfeito. Certo? Vão, né? Terminam a carga inteira de trabalho, chega em casa, tem mais trabalho, tá? Infelizmente, tem mais trabalho. Bem-vindo ao mundo de adultos. Tem mais trabalho. E aí, meu amigo, não vai dormir, desmaia. Para no outro dia, aperta replay. E acorda cansado. Replay, bufo, né? Meu amigo, você é um forte candidato a desenvolver, e nós todos que eu estou falando isso aqui, pode ter certeza que 90% ou mais vai se identificar com o que eu acabei de falar, de viver no piloto automático. Com certeza. Então, você não cria uma válvula de escape, né? Você vive no automatismo. Você não tem uma válvula de escape. Então, pessoas que não têm uma válvula de escape vão adoecer mais rápido, né? Porque o psiquismo, ele te dá a energia que você precisa para você resolver seus problemas do seu dia a dia. Mas, meu amigo, é como a Tatiza acabou de falar, o nosso psiquismo, ele é como se fosse um agiota, ele cobra pesado. Né? E aí, onde é que você vai ter sua carga de prazer?
Carga de prazer são as válvulas de escape, né? Então, você precisa ter essa disciplina para ter uma carga de prazer diária, tá? Carga de prazer diária. E não pode ser só uma, porque se tiver só uma carga de prazer diária, vira compulsão, tá? Não Excelente. tem jeito. Não tem Uhum. jeito. Ou você varia, ou você se ferra também, tá? E Ou vou dar outra seja, informação também. precisa viver sem controle, né? Um pouco, sem tanto Uhum. controle, sem tanto monitoramento de tudo, sem tanto. Concorda? Tem que ter uma certa disciplina, Tatisa, porque as pessoas que vivem no modo automático, ou seja, sem controle, porque às vezes o automático ele é a própria visão do sem controle, Não, sim, não estou falando né? exatamente sem rotina. Estou falando, chegou o final de semana, Ah, fazer aquilo que a coisas gente estava diferentes, né? falando, né? Aquilo que a gente Fazer estava coisas falando diferentes. hoje, antes da gente Uhum, começar a live, a gente estava uhum, conversando. O André falou que desligou no feriado e eu também fiquei off uhum, no feriado. uhum, uhum. Porque eu vou falar para o meu sintoma. Quando eu começo a Então, perceber que eu estou esquecendo as coisas, é que eu estou num nível de estresse, isso. né? Não, Tô no meio desse é o sonolento. primeiro sintoma é esse mesmo, de fato, né? Uhum. Quando a gente começa a esquecer também, significa que você chegou num nível tão forte de estresse, né? Tão forte de estresse, que acaba que a amígdala, ela fica superativada, né? A amígdala cerebral, e ela Uhum. acaba impedindo você de ter acesso ao hipocampo, que é a nossa área cerebral que pertence às memórias, né? E à sedimentação de conhecimento. Uhum. Então, você que está estudando para concurso público, meu amigo, se você não souber parar, se você não souber ter uma válvula de escape, né, e Não vir vai funcionar. não, e vir com a coisa mais maluca da década de 80, né, que se chama estudar à noite. E chega feliz. Nossa, e orgulhoso, né? Hoje eu não dormi estudando. Você tá fudido. Uhum. Fudido. Eu posso falar um nome feio porque passou das 9 horas. Pode. Então, o que é que acontece? A pessoa que ela não tem um descanso, que ela não tem uma válvula de escape, né? Ela é uma pessoa desmemoriada. Então tá uma geração Alzheimer também, né? Geração Alzheimer, não lembra nada, nada. Pense numa geração que não lembra. Eu Uhum. pergunto um paciente meu dizendo assim, meu filho, me conte a sua semana. Não sabe. Aí Não lembro. eles falam um negóciozinho bonitinho, que eles falam assim para mim, doutor, foi normal, né? Exatamente. Mas, rapaz, eu caio para cima. O Dois. que é normal? Me fale o que é normal, Eu né? quis dizer, porque assim, exatamente o que você falou de virar compulsão, que eu falei sem tanto monitoramento, o momento de descanso. Por quê? Uhum, Se a pessoa coloca lá no horáriozinho dela, que todo sim. sábado, às 10 horas da manhã, ela tem que ir lá no parque tomar uma água de coco, aquilo Uhum, não é mais um descanso. hum. Aquilo Pois é. virou um negócio, eu tenho que cumprir a agenda, então virou mais um Sim, motivo de sim. estresse. Foi isso Mas que eu quis dizer. você sabia, né? Olha a paciente minha aí, ó. Tem um paciente que chegou nervosa, né? Oh, meu Deus do céu, eu tenho que me lembrar de tudo. Tem que lembrar de tudo, né? Por quê? Quando o paciente ele não consegue se lembrar do dia a dia dele, ou Uhum, pelo menos dos highlights, né? Do que foi mais importante da semana, é um uhum. claro sinal, é um sintoma de um estresse acontecendo. E eu vou, como psicólogo, ficar parado observando o paciente, né? Demonstrar para mim claramente que ele está entrando em doença sem fazer nada, né? Então, assim, é, a válvula de escape, né? Ela não pode ser só uma, como eu acabei de falar. Ela precisa ser uma válvula, né? De como se fosse colorida, né? Várias coisinhas que você vai fazendo ao longo do dia, né? Várias coisinhas que você vai fazendo, né? Para fazer com que a coisa é, vire uma coisa mais sortida, né? Para você não virar refém de uma válvula de escape, né? Uhum. É, e é isso que eu penso, né? Algumas pessoas, elas têm uma tendência a se achar, né? Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, André, né? E o que é que você está fazendo? Ah,
estou fazendo uma atividade, né? Ó, cuidado, cara. Tu tá errado, né? Tu tem que variar essas atividades. Ou tu vai variar a tua atividade, ou tu vai gerar uma dependência dessa tua atividade atual. Uhum. Ó o Vitor aqui participando da nossa... Vitor Oficial, grande amigo aí. Então, assim, cara, algumas pessoas desenvolvem isso, né? E o que o cérebro mais adora na face da Terra é a compulsão alimentar. Uhum. Né? Meu amigo, cara estressado, não tem jeito. Né? Porque o cérebro, quando ele está muito cansado, ele não consegue raciocinar em novas experiências. Então, ele precisa de um alívio rápido e imediato. E E o aconselho. alívio rápido e imediato que ele conhece, comida. Uhum. Né? E detalhe, a pessoa não experiencia a comida mais. Né? Olha, parece engraçado, não é? Mas Perfeito. uma das atividades, uma das atividades mais complicadas que eu passo na clínica, né, para o paciente começar a melhorar o ritmo de estresse dele, chama-se mindfulness alimentar. Mindfulness alimentar é um negócio que deveria ser simples, Mas não é. mas não é. Quando eu falo para ele, cara, faz o seguinte, desafio da semana. Desafio da semana. Eu desafio você só comer comendo. Como assim, doutor? Comer só comendo. Cara, sabe o negócio de um troço chamado prato de comida? Pronto, tu vai colocar esse troço aqui na tua frente, em um outro troço chamado mesa, tá? Vai desligar todos os estímulos do lado, vai pegar o celular, colocar lá no outro quarto e vai comer, comendo, experienciando a comida, Uhum. né? Aí teve uma paciente que chegou para mim, doutor, e existe isso? Eu acho que não dá para comer sem um celular do lado, não. Dá, é que a Para gente você ver o lembra disso nível, aqui. né? Para você ver o Aham. nível, né, que a gente chegou, né? Então, Sim. assim, você está percebendo também essa geração acelerada aí, Tati? Como é que tá Sim, isso aí para você? super, 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 super. E a gente vai. Eu lembro uma época, André, que Hum, eu trabalhava 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite. De manhã num lugar, à tarde, à noite na clínica. E hum, aí eu chegava para almoçar já no outro ambiente de trabalho, no segundo. Então eu comia muito uhum, rápido, porque eu já tinha que voltar para fazer, para atender, para não sei o quê. E aí eu uhum, percebi que o quê? Quando chegava no feriado, no final de semana, eu estava uhum, comendo naquela rapidez também, entende? uhum, Então, assim, porque a gente vai se adaptando a isso, né? A uhum, esquecer as coisas básicas, né? A uhum. experienciar as coisas básicas sem rapidez, sem imediatismo, sem tanta ansiedade. Então, Sim, e sim, é o que está sim. acontecendo agora, né? É a Uhum, geração do tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo agora, sim, tem que ser. Alguém sim. falou aqui, eu aconselho vocês a comer melancia que alivia o estresse. Bom, se você estiver Hum, comendo melancia compulsivamente para aliviar o estresse, você não hum, está aliviando o estresse, né? Não sei se é uhum, o caso, uhum, mas eu estou já uhum. fazendo aqui a pontuação. Então a gente tem que Sim. tomar cuidado. Ai, tenha uma vida saudável, né? Tenha Uhum. hábitos saudáveis. Aí a pessoa começa a treinar 5 vezes por dia, que virou uma compulsão, né? Sim, Eu nunca sim. como nada, que virou uma compulsão. Então eu não estou aliviando o estresse. Eu estou fazendo o quê? Eu estou indo no automático. Eu estou Tá indo tapando, automático. né? Tô tapando um buraco com o outro. Tô Sim, causando uma coisa pior do que outra. Agora, se sim. eu percebo isso aqui, sempre, né? Sempre, sempre, sempre que chega no consultório, são as pessoas somatizando, é sempre um sintoma, é sempre uma Uhum, coisa, por causa dessa vida acelerada, que as uhum. pessoas se recusam a parar, se recusam a Sim, respirar, né? Dá pra sim, ser. sim. Os transtornos psicossomáticos, eles vão muito nessa linha, né? E aí, o ponto é, se você não tem uma válvula de escape, o teu psiquismo vai criar essa válvula de escape sozinho no automático.
Uhum. Que não Entendeu vai ser a uma jogada? válvula de escape. Que não vai ser bem legal. Não vai É. ser tão agradável assim, tá? Uhum. Né? Quando o psiquismo entra na jogada para criar essas válvulas de escape, ele entra da pior forma possível. Por isso que eu Verdade. falo com meus pacientes para não esperar a bomba estourar, porque quando a conta vem, ela vem muito cara, Não né? Ela foi. vem muito cara, né? Uhum. E esse é a questão maior, né? É que você muitas vezes você paga para ver. Muita gente paga para ver, né? A parada acontecer, né? E Uhum. aí não tem jeito, não tem tempo ruim. Porque aí vem, já que eu não consigo uma válvula de escape, eu vou gerar uma coceira do caralho aqui no cara. É uma forma que o psiquismo consegue ter, de certa forma, de tirar a Elaborar a concentração daqui, situação. Uhum. tira os pensamentos daqui para gerar a dor aqui. Uhum. Deu para entender? É como se fosse um pedido de socorro do teu psiquismo, né? O Exato. psiquismo vai pedindo socorro nesses termos aí, né? Uhum. Ele vai criando essas válvulas de escape para que você pare, né, de se degladiar aqui dentro, né? Só que, meu amigo, não é tão bom assim, não é tão bacana assim. Mas entenda que a estratégia do teu psiquismo, ela é uma estratégia em tese, ela é uma estratégia inteligente para o inconsciente. Porque a conta é muito simples. O inconsciente, ele entende, cara, eu não estou aguentando esse cara aqui, nos Uhum. pensamentos, mente acelerada, fudido. Eu vou criar uma doença nele para ele parar essa porra e se concentrar em alguma coisa. Porque tudo que manifesta, né? Tudo aquilo Uhum, que se manifesta no corpo já foi registrado no inconsciente, ó, uhum, uhum, uhum. muito tempo. Assim, Então, e lá no fim a pessoa até conhece, né, André? Até esqueceu. Mas ela conhece, ela sabe que o que ela tá fazendo não é tão legal assim. Tem que isso, parar. Mas ela finge que não isso, vê. Então o corpo chegou no momento que falou assim, ó, ou agora você para, isso. você olha para isso aqui, ou não vai ter jeito mais. Isso. Perfeito, perfeito. Perfeitas colocações. Então, gente, eu acho que vocês conseguiram entender um pouco, né? Uma pessoa que tem uma vida que não para, uma vida acelerada, tá tendo agora, por exemplo, eu observo muito, tá tendo agora síndrome burnout, né? É quase uma epidemia também. A Verdade. galera tudo entrando em burnout. Meu amigo, sabe o que é burnout? É a pessoa que sempre funcionou, muito atarefada, muito cheia de trabalho. Aí ela começa a sentir, o primeiro sintoma é falta de energia, como se tivesse a bateria do carro estivesse falhando, né? Uhum. Começa a sentir falta de energia. Aí o próximo sintoma da falta de energia depois são os pensamentos que vêm terríveis, né? De por que eu estou fazendo isso, Culpa. né? Qual o sentido? Uhum. Começa a vir aqueles pensamentos existencialistas no momento que a pessoa está mais frágil, né? Aí, meu amigo, ele começa a querer se isolar, né? Uhum. Isolar e sair quebrando tudo que ele construiu, né? E ele começa Quer a largar trazer para tudo, né? Quer largar tudo. largar tudo, né? Não, porque não tem para que o fundamento? Qual o fundamento de eu estar fazendo o que eu estou fazendo, Uhum. né? E aí começa a ter pensamentos de ideações suicidas, né? Que é o ponto, é o auge, Eu acho. né? Uhum. Mas o ponto é, tudo começa em acelerar e ir indo. E vai, e vai, e vai, e vai. Porque a gente é muito inteligente, eu costumo falar, a gente é muito inteligente com toda a nossa parte fisiológica. Mas em termos psicológicos, nós somos analfabetos, né? Porque assim, a gente tem uma consciência, nós temos uma consciência de saber que se eu ficar malhando muito a musculatura aqui, ela vai quebrar, né? Eu vou ter uma distensão, vou quebrar. A Uhum. pessoa sabe se ela começar a beber pra caralho e recarregar o fígado, ela vai lesionar o fígado, né? Uhum. Ela sabe que se ela esticar a baladeira do corpo dela, ela sabe que vai ter uma conta para pagar. Mas em termos psicológicos,
ela não tem essa consciência. Uhum. Ela acha que isso aqui, ó, vai funcionar tranquilamente, Uhum. né? E aí o ponto é esse, né? Que quem tem o burnout, a síndrome burnout, ela até é levada a crer que o tipo de pensamento que ela anda tendo é dela mesma, né? Mas não é, é da doença que está lá instalada como um parasita dentro da tua cabeça, né? Então Sim. é preciso você se libertar desse parasita para ter liberdade de pensamento, né? Enquanto você está sob efeito da doença, você não é um ser livre, você é um refém. Você Uhum. não é aquilo. Você está sendo induzido a produzir pensamentos, né, conforme a doença quer. Então, o ponto é que você, para ter liberdade, você precisa controlar a porra dessa doença, né? Posso fazer uma observação? Sim? Um paciente, 57 anos, chegou com Uhum. burnout. Uhum. Por quê? Palavras dele. Queria colocar a vida na planilha. Igual ele fazia na empresa, ele queria fazer com a família, com os planos, com o dinheiro, Nossa com senhora, tudo. velho. Então não tem Sobrecarga psíquica no último nível. como. Aqui, ó. É, aí Hoje, quebra, não tem jeito. exatamente. Hoje está Quebra. trabalhado, está escolhendo outras coisas, está se Sim, tratando. Mas assim, quando chegou, estava assim. Então, eu quero deixar um recado, porque nós estamos falando exatamente doenças psicossomáticas vêm do estresse, o uhum, estresse que vem da ansiedade, a uhum, ansiedade que é proveniente do medo, porque a gente quer uhum. controlar a vida a nível hard, né? Sim, sim, Para sim, não sofrer, para não dar certo, para não... não dá, sim, gente. A vida não vai para a planilha, não tem como. Nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter imprevistos que a gente vai ter que aprender a lidar, arrancar a sim. força da onde a gente não acha que tem, Uhum. evoluir. Por quê? Porque o burnout, no fim, tudo vem. Você concorda comigo? Que vem Sim, disso, André. total, Então, total. assim, desistam da planilha, tá, gente? Da Sim. vida. Porque tá. Gente, a gente está chegando no final. Tatisa passou rápido, não foi não? Nossa, rápido demais, André. É, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas, gente, olha só. Sigam lá a Tatisa, tá? Tá bem aqui, ó. Tem o nomezinho dela aqui. Sigam a Tatisa, gente. Eu sou fãzaço da Tatisa. Eu adoro o conteúdo dela, eu adoro ela. Recíproco. Então, assim, Tatisa, muitíssimo obrigado Eu que pela tua, agradeço. por ter aceito esse convite de, né? Convite inusitado esse, hein? Foi ótimo. A gente é assim, nós estamos ensinando aí, gente, a vida é vamos, vamos, tá? Vamos, vamos, Uhum, vamos, vamos fazer dar certo? Vamos, então vamos. uhum, uhum. Tatisa, muitíssimo obrigado. Gente, se cuidem. Muita gente bacana vendo nossa live aqui. Vitor, Monta. Ciro, a Nena assistindo aqui. Vários pacientes meus também aqui. Gente bacana. Uhum. Bom, se cuidem. Cuidem da máquina. Porque, meu amigo, tá tudo aqui. E isso aqui é o controle do teu corpo. Se tu não estiver bem aqui, na mente, né? Cara, não tem como tu estar bem fisicamente. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Pode lembrar de uma coisa também? Gente, se Na o hora? problema está aqui, a solução também está aqui, né? O Sim, sim, que sim. você acha? Total. A minha Faz mãe também sentido? tá vendo, olha aí. Tá todo mundo aqui, gente. Então Obrigada, é meu isso. querido. Vou dar uma notícia Amo. boa, tá? A Tatisa já começou a pressão hoje cedo, tá? Hoje cedo a Tatisa perguntou pra mim: tu vai deixar salva essa live, né? Gente, Tu nós vai já deixar fizemos umas salva, 4 lives. Ele nunca me né? deixa salvar. Agora eu vou falar. Mas então, assim, aí eu cheguei pra Tatisa, olha a pressão, Tatisa, olha a pressão. Né? Tô me curando, tô me libertando. Então, que o rufo dos Eita. tambores, essa live vai ficar salva, tá? Oh, Vai ganhamos. ficar salva essa live e posteriormente estará no canal Psicointeligência, tá bom? Que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ótimo. Gente, muitíssimo obrigado a presença de todos vocês.
né? Obrigado, Tatisa. Vamos marcar outras, porque Obrigada, meu a conversa querido. foi rápido demais, né? Foi muito rápido. Obrigada a todo mundo que está aqui. Espero ter contribuído de verdade. O André é um expert nesse assunto maravilhoso e a gente está aqui para ajudar. André, obrigada. Você sabe que é muito, né? Adoro o Eu que André. agradeço, Tatisa. A Você é próxima 10. vai ser no meu, combinado? Combinado, combinado. Um Fechou. beijo, boa Fechou. Será um noite. prazer imenso. Prazer é Até meu. mais, gente. Um abraço. Tchau, Tudo de bom. tchau. Tchau, tchau.